Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma aula de Geologia Global. E nessa a gente vai tratar da tectônica, magmatismo e sedimentação em imagens de placas construtivas. Como dá para ver nessa animaçãozinha aqui do lado, isso vai tratar da parte inicial do ciclo de Wilson. A gente vai sair de uma região estável, começar a quebrar, desenvolver um proto-oceano, um início de oceanização, até desenvolver o oceano maduro. A gente vai ir desse estágio, ou seja, da parte estável, até a parte de oceanização, antes de começar uma subducção, nessa aula dividida em todos os vídeos dela. Então, a gente já viu o ciclo de Wilson. Aqui tem todos os estágios e componentes geotectônicos. Saindo de uma parte estável, a gente vai pegar tanto o rifteamento, o início do rift, olhando todas as associações petrogenéticas, petrotectônicas. Vamos pegar aqui, saindo do rift continental, entrando para uma margem continental passiva, até um rift com um oceano completo, uma expansão oceânica com as bacias oceânicas associadas. Então, isso daí a gente vai sair da parte estável, o escudo ou plataforma, dependendo se tiver cobertura ou não, passando para o rift continental, até chegar no sistema de oceano maduros. Passo a passo, na fase rios e lagos, lagos e mar, rift oceânico inicial, até a gente chegar no oceano maduro final. Vamos ver quais que são as rochas que ocorrem em cada etapa, como a gente identifica isso. E também, mais para frente, vai ter uma aula só sobre os depósitos minerais que estão associados a cada etapa de estágio tectônico. Sobre o enfraquecimento da placa, a gente já viu na aula anterior que o que guia o início da tafrogênese geralmente são anomalias termais com reativação de falhas antigas em áreas orogênicas, mas vou deixar claro aqui também que os rifts são muito diversos. Hoje mesmo a gente vai ver nessa primeira aula a classificação dos rifts. Nem sempre tem uma anomalia termal presente, mas você pode ter simplesmente um esforço de placas, um esforço tectônico que leva a uma ruptura, que leva a um rompimento. Logicamente que a anomalia térmica facilita muito, e a gente vai ver como identifica quando tem ou não a anomalia térmica envolvida. A gente já viu também o conceito de herança tectônica, que oceanos costumam abrir e reabrir em cima das mesmas linhas. É o conceito do Wilson, da década de 60, que, observando na região, na costa leste dos Estados Unidos, ele viu um paralelismo entre diversos eventos tectônicos e viu, provavelmente isso está abrindo e fechando sempre no lugar onde já existia uma descontinuidade, onde já existia uma estrutura para se abrir e fechar. Então, vamos entender agora a diversidade dos rifts. Eles ocorrem mundo afora, tem esse estilo tectônico marcado em diversas regiões do mundo. Aqui a gente tem algumas indicações. Tem o clássico, que é o rift do oeste africano, que começa na depressão de Afar, vai para o rift principal da Etiópia, chega no rift do Quênia. A gente vai ver sobre o rift do Mar Egeu, Baikal, Graben do Reno, o Basin Range, o rift do Rio Grande e, logicamente, essa parte de margem passiva, que é praticamente toda a nossa costa. Então, tem uma diversidade muito grande de rifts pelo mundo afora. Cada um tem suas peculiaridades, também tem algumas feições petrológicas em comum em todos os rifts. Essas feições eu vou começar a detalhar provavelmente na próxima aula, mas só para ter um entendimento já, os rifts eles podem ser estreitos ou amplos. Eles geralmente começam estreitos. O início da abertura vai ser um rift estreito. Uma litosfera geralmente um pouco mais fria e espessa, pode vir uma anomalia térmica ou não, ou um esforço tectônico simplesmente já começa a abertura de um rift estreito. Se a litosfera se adelgaça ou se ela já for um pouco mais fina, tende-se a se fazer um rift amplo, que é o caso, por exemplo, do Basin Range, que eu vou detalhar mais daqui a pouquinho. Os rifts também podem ser classificados como ativos ou passivos, que é de acordo com o vulcanismo que tem presente neles. Se tem uma associação com uma pluma ou com uma ascensão da astenosfera ou não. Onde a litosfera continental for mais fria, quente e fraca, acaba que a gente vai ter uma tendência a ter uma ascensão maior da astenosfera e com isso uma abertura e uma tendência maior, ou seja, uma probabilidade maior de se desenvolver litosfera oceânica.
Então, como disse, os rifts têm tamanhos variados. Eles começam estreitos, como o rift de Baikal, o rift do leste africano, o Graben do Reno, como é esse exemplo aqui. É uma litosfera fria e espessada. Então ele começa estreitinho, ele começa só naquela região. Mas conforme o tempo for passando, ou então se a litosfera for adelgaçada, ele tende a ficar mais amplo, tende a esticar. Como é o caso do Basin Range, o rift do Mar Egeu. Esses exemplos todos eu vou detalhar no fim desse vídeo mesmo. A classificação também pode ser quanto ao magmatismo, se ele é ativo ou passivo. A diferença principal é a presença ou não de uma pluma, ou seja, a presença ou não de uma anomalia térmica que vai vir da astenosfera. Então aqui a gente tem um sketch em cima de um rift ativo, onde nós temos um soerguimento regional, seguido de um afinamento litosférico e o falhamento extensional, aqui em cima. Então, vem a pluma, começa a ter um soerguimento abrupto e isso leva a um adelgaçamento da litosfera que se reflete num falhamento extensional que está nesse terceiro aqui. Por outro lado, ele pode ser passivo também. Aí a gente vai ter um rift incipiente. O que vai predominar nos passivos é a tectônica, é puramente os esforços tectônicos. Depois que começa uma abertura, tem um adelgaçamento, e isso leva a uma ascensão da astenosfera. Você vai ter magmatismo junto, porque a astenosfera subiu, mas ele não vai ser tão forte quanto no ativo. Depois que você tem a ascensão da astenosfera e continua um movimento de tafrogênese, continua um movimento divergente, começa um soerguimento regional e principalmente o soerguimento dos flancos, o soerguimento das ombreiras. Então, a diferença principal do ativo para o passivo é a presença, desde os primórdios, de uma pluma, de uma ascensão de material quente da astenosfera. O rift ativo caracteriza um domeamento, fraturamento da litosfera e grandes volumes de derrames continentais. Isso vai ter uma extensão muito significativa. Vou mostrar exemplos no final que esses rifts ativos realmente é um vulcanismo de proporções continentais. Por outro lado, o rift passivo ele também vai ter fraturamento da litosfera, mas o que vai predominar são os esforços resultantes de movimento de placa tectônica, os esforços divergentes do movimento de placa tectônica. O magmatismo começa com uma extensão significativa e depois o início dele mesmo é uma fusão por descompressão da astenosfera. A partir do momento que você puxou, criou um vão ali, criou uma parte de descompressão que a astenosfera vai subir e começar a ter diversas intrusões. Logicamente, com a astenosfera subindo, não vai ser só as intrusões. Você está colocando um material muito quente em contato com uma crosta fria. Isso leva a uma fusão parcial dessa parte da crosta, gerando uma granitogênese, gerando um magmatismo bimodal. Os rifts também podem ser simétricos ou assimétricos, simples ou complexos. Então, a parte de simétrico ou assimétrico é razoavelmente simples. Aqui a gente tem um rift simétrico e aqui a gente tem um assimétrico. No assimétrico, você tem a nucleação do rift por uma falha lístrica. No simétrico, acaba que o cisalhamento puro predomina. Ou seja, você tem falhas, a distribuição dos esforços de uma forma razoavelmente homogênea entre as falhas. Vamos passar um pouco mais de exemplos. Então, aqui o controle estrutural para um rift continental, quando você tem o cisalhamento puro, a tendência é fazer um rift simétrico. Quando tem cisalhamento simples, o rift tende a ficar assimétrico. Lembrando que a parte de simetria e assimetria desse início de cisalhamento puro pode acabar sendo um pouco confundida quando você tem um super estiramento da crosta e começa já a levar um embasamento para cima, a base de todo o seu sistema para cima, gerando grandes superfícies de descolamento ou de detachment. Por exemplo, se você vê nessa figura aqui, você tem um rift em ambas as ombreiras de um soerguimento regional, mas inicialmente esse rift aqui ele é assimétrico, de cisalhamento simples. Olha as camadas aqui de cima que sofreram um rifteamento inicial.
ok? Isso a gente pode detalhar um pouco mais para frente, caso seja necessário. Os modelos para controle estrutural, o primeiro do rift simétrico por cisalhamento puro é um modelo clássico de Mackenzie do fim da década de 70. Ele coloca com o σ1 sendo da ascensão astenosférica. Isso leva a um domeamento, a um arqueamento, e isso é propagado por uma série de falhas normais, deixando algo absurdamente homogêneo, distribuído entre as falhas por um cisalhamento puro. Aqui a gente tem um sketch um pouco mais detalhado do modelo de Mackenzie, com a ideia de um gradiente de pressão e temperatura para ter uma delimitação onde vai ter deformação rúptil, onde vai ter deformação dúctil, como se dá a ascensão da astenosfera e como isso se propaga em diversas falhas na região de deformação rúptil, num arqueamento e dispersão de massa na região dúctil. Em termos do rift assimétrico, tem um modelo de Wernicke da década de 80, é o cisalhamento simples, é uma clássica expressão de cisalhamento simples, já parte da ideia que tem uma falha lístrica principal que deixa a distribuição das rochas e estruturas assimétricas. Toda essa parte de associações petrotectônicas vão vir no próximo vídeo, que eu vou detalhar mais. Aqui é mais para você ter uma noção, que você pode ter um rift amplo, um rift estreito, um rift simétrico, assimétrico, ativo ou passivo. Vamos olhar agora alguns exemplos. O clássico dos clássicos são um rift estreito do leste africano, é um rift assimétrico limitado por falhas normais, tem um vulcanismo muito ativo. As anomalias de calor levaram a um surgimento dômico generalizado. Se a gente pegar nessa parte da terra burquiana, já dá para ter uma noção que a depressão de Afar, assim como toda a parte do rift do Quênia, a parte do rift africano aqui, ele leva bem à borda do que seria na terra burquiana uma das grandes anomalias de baixa velocidade de onda S, que seria uma das grandes plumas mantélicas, podemos dizer assim, que seria Tuso. Então o rift está bem nessa bordinha de Tuso aqui. A outra parte é a quantidade de sismos que são registrados ali. São sismos majoritariamente rasos, entre 10 a 15 quilômetros de profundidade, e eles vão ficando profundos quando você sai um pouquinho ali do eixo do rift, que seria pela estabilização das falhas. Olhando agora, dando um zoom um pouco maior, principalmente na região aqui da depressão de Afar, a gente tem um mapa de centros eruptivos junto com os sismos. E aqui os sismos, quanto maior for a bolinha, igual essa bolinha aqui está um pouquinho maior que essa, maior é a magnitude do sismo, só para se ter uma noção, mas dá para ver que na região da depressão aqui tem um vulcanismo muito bem controlado, as falhas vão servindo como dutos, elas controlam muito bem a entrada do vulcanismo, e as falhas também vão norteando onde que estão os sismos. E para finalizar, só esse exemplo dado aqui sobre o rift do oeste africano, na região da depressão de Afar, para se ter uma noção, aqui tem diversos perfis que mostram como o rift ele é bem assimétrico, você tem uma concentração de falhas maior num dos lados do rift, numa das ombreiras do rift, e como que essas falhas servem de dutos para intrusão de todo o material, servem de dutos para intrusão do magmatismo. A gente vai detalhar esse magmatismo na próxima aula também, no próximo vídeo dessa aula, perdão. Continuando os exemplos mundo afora, a gente tem aqui um mapa da América do Norte, o arcabouço tectônico da América do Norte. Aqui a gente já viu, nessa costa aqui dos Apalachianos, é onde o Wilson definiu a parte de herança tectônica. Temos o grande cráton da América do Norte, uma parte de plataforma, uma parte de escudo. E agora a gente vai olhar um pouco mais para essa outra parte aqui, onde tem o platô do Colorado. E a gente vai entrar tanto no Basin Range, quanto vamos olhar também depois em aulas futuras, Sierra Nevada e outras regiões que foram muito bem estudadas e são muito mais interessantes nessa porção oeste aqui da América do Norte.
dando um pouco mais de detalhe nos elementos tectônicos maiores, a gente tem uma grande expressão aqui, que é o Basin Range, o Grande Vale, o complexo franciscano logo aqui na bordinha, a região de Sierra Nevada, que eu vou falar mais na aula sobre orógenos, a falha de San Andrés, que é bem famosa, diga-se de passagem, e o o Rift do Rio Grande. Então, falando agora sobre Basin Range, aqui tem um mapa do Marshak de 2005 que coloca todas as falhas já do Basin Range, como ele é limitado por um lado pela falha de San Andreas e do outro lado pelo platô do Colorado, que ele sofreu até uma rotação com essa deformação. A geologia de lá realmente é fantástica. O Basin Range, ele é um rift amplo, de proporções realmente continentais, e quando você vai andando você vê grandes partes de bacia com as ombreiras, que são, ou seja, o Basin Range, as ombreiras e as grandes bacias no meio. O Basin Range, ele tem realmente um magmatismo, ele é um rift amplo com magmatismo associado a intrusões em diversos pontos do Basin Range, e ele é um rift que tem uma parte que é assimétrico, mas grosso modo ele é assimétrico. Ele está estirado, ele percorre 800 quilômetros entre leste e oeste, desde a falha de San Andrés até o platô do Colorado. Para se ter uma noção, o tanto que ele ainda é ativo, nos últimos 16 milhões de anos, estima-se que ele abriu entre 250 e 300 quilômetros, e como essa deformação é muito ampla, os sismos tendem a ser distribuídos de uma forma um pouco mais suave. E a principal estrutura que está sendo descolada aqui são falhas que já haviam de uma herança tectônica do Mesozoico. Isso vai vir em aulas mais para frente, quando for falar de orógenos, eu vou dar um exemplo que vai para essa região aí. Continuando dos rifts mundo afora, tem o rift do Baikal, que é ali na porção leste da Rússia. Só para ter uma noção em termos de localização, a gente vem aqui na região da Rússia, o Baikal vai estar esse pedacinho aqui. O rift de Baikal, ele é um rift estreito, passivo, e dá para ver que ele tem uma simetria muito grande entre as ombreiras e as falhas. Então é um bom exemplo. Assim, a gente acabou de ver um rift que é razoavelmente ativo e amplo, que é o Basin Range. O Baikal é o oposto disso, ele é estreito e passivo. E olhando para cá agora, para a região da América do Sul, a gente pode ter um entendimento do enfraquecimento de uma placa a partir de uma pluma, uma anomalia térmica, que isso envolveu a separação de Brasil e África. A gente tem grande parte desse magmatismo exposto tanto na porção sul-sudeste do Brasil, que vai para a Argentina fora, quanto na região da Namíbia, para o lado da África, e isso que desenvolveu nossa margem passiva, e é uma margem passiva absurdamente heterogênea. Ela não estagnou, obviamente, a gente sabe que não ficou um aulacógeno, foi abrindo essa nossa margem passiva, e conforme a gente vai andando, saindo de Minas Gerais, vamos direto para o litoral, seja ali Espírito Santo, Rio, São Paulo, se a gente continua subindo para norte, a gente chega no que seria a costa da Bahia. Só para se ter uma noção de como isso varia, aqui na imagem Google Earth, vamos sair do rift de Baikal e agora vim aqui para a costa brasileira. Olha como a plataforma aqui é muito mais espessa do que nessa região aqui. Isso se deve que a costa brasileira é muito diferenciada. Essa região, a litosfera é muito mais adelgaçada do que nessa região. E acaba que, pela litosfera ser mais adelgaçada aqui, litosfera mais fina tende a formar rifts mais amplos. Isso quer dizer, vai se destacando, formando até uma plataforma muito mais espessa. Quando a litosfera é mais espessa, o rift tende a ficar mais estreito. E isso é exatamente o que ocorre aqui na Bahia. A gente está num limite do que seria o Craton São Francisco, que antes era conectado com sua parte no Congo.
Na parte de supercontinentes, a gente vai detalhar esse pedacinho, mas só para já ter uma noção, como o rift diferenciou na região da costa brasileira, onde a litosfera é fina, vai esticando mais, e isso deixa formar uma plataforma mais espessa, enquanto onde é uma litosfera cratônica, a quebra é abrupta, rasga de uma vez. E isso é muito interessante, que quando a gente vai olhar em termos do mapa geológico, desenvolveu inclusive nas falhas lístricas que nortearam essa separação, dentro do continente tem a bacia do Tucano e a bacia do Jatobá. Quando a gente olha em sísmica, essas bacias chegam a ter 11 quilômetros e é onde falhas eram nucleadas, grandes falhas da bacia do Tucano. Isso daí é para se ter uma noção geral como que a espessura da nossa litosfera vai implicar na forma do rift, na extensão do rift, se ele vai ser estreito ou amplo, e a gente tem uma variação dessas na própria costa brasileira. A gente começa com uma coisa mais rasgada, que tende a ser um rift mais amplo, mas quando a gente sobe um pouquinho, já está quebrado no que seria um rift estreito. Logicamente que isso tudo, essas estruturas iniciais do rift aqui, já foram reaproveitadas porque a gente não está mais numa fase de rift continental. A gente já abriu, já teve a oceanização principal e hoje nós estamos numa fase de margem passiva de um oceano maduro. Toda essa parte agora vai ser detalhada no próximo vídeo, a questão da petrogênese, né? As rochas associadas a cada estágio da fase rios, lagos, mar, qual que é o magmatismo e a sedimentação associada. Valeu!